de amor. Eu estava pensando nesta tarde que mensagem poderíamos trazer nesta noite. E comecei a entender que quando Paulo começa a fazer uma avaliação da missão de Jesus, nessa avaliação ele vê Jesus como exemplo de humildade. Aí ele resolve escrever aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando eu estava estudando esse tema, eu achei bastante interessante Paulo dizer que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como era o sentimento de Jesus? Jesus apresentava ter um sentimento de amor, de compaixão e de tolerância. Aí, nós vemos uma coisa interessante no versículo seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. Aqui nós vemos Paulo afirmar que Jesus subsistia em forma de Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus. Por que Paulo usa essa expressão usurpação? Porque usurpar é o ato de tirar a força, algo de alguém, fraudar alguém. Se acredita que Paulo estava lembrando do inimigo de Jesus, o anjo que se tornou mau, que um dia revelou-se contrário a Deus, dizendo que ele queria colocar um trono acima de Deus, exaltar o seu próprio trono e querer ser igual ao Altíssimo. E era simplesmente uma criatura angelical. Era um anjo. Esse anjo quis crescer, quis exaltar-se a si mesmo, ao passo que Jesus, dando um exemplo de humildade, humilhou-se a si mesmo, não tendo por usurpação ser igual a Deus, porque o inimigo de Deus queria usurpar a igualdade com Deus, usurpar o poder de Deus, usurpar a autoridade do Deus Criador. E era criatura. E Jesus, sendo Deus, subsistindo como Deus, vivendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque Ele é Deus, porque Ele possui atributos divinos. A Bíblia nos apresenta 3 atributos divinos interessantes. Para ser Deus, alguém teria que ter esses 3 atributos que Jesus tem. Primeiro, tem que ser onipotente. Onipotente quer dizer aquele que pode tudo, que é todo poderoso. Jesus tem essa qualidade, essa virtude divina. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. O outro atributo precisa ser onipresente. Precisa ter o poder de estar presentes em todos os lugares do universo no mesmo momento. Jesus tem esta qualidade de onipresença. Jesus é onipresente na sua divindade. O outro atributo é que Jesus também é onisciente.
Onisciente é aquele que tem o dom da onisciência. Ele é o único que sabe tudo, que está ciente de tudo que acontece, que ocorre no universo. Por isso Paulo diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não tomou esses atributos divinos de Deus à força, porque ele possui esses atributos. Ele é Deus. Enquanto o inimigo quis crescer acima das nuvens dos céus, Jesus aniquilou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele se rebaixou. Ele se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É o que o verso está dizendo. Imagine Jesus sentado no trono do universo, comandando o universo, lá no santuário de Deus. De repente, ele olha para a raça humana e a encontra contaminada com o vírus do pecado. E Jesus resolve descer do trono do universo e se fazer servo aqui na terra. Se transformar numa criança. Crescer entre as crianças, se tornar adolescente, jovem e como adulto. Sai para anunciar ao mundo de que ele veio salvar os pecadores. Jesus agora não é aquele Deus que está sentado no trono do universo. Ele é aquele menino. Ele é aquele adolescente. Ele é o jovem. Depois ele é o adulto pregador, o mestre da caminhada. E sai trilhando as estradas empoeiradas ali da Palestina, anunciando o Evangelho do Reino, servindo a Deus em prol da salvação dos seres humanos contaminados pelo pecado. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esses dias no estudo bíblico uma pessoa perguntou: por que morte de cruz? Morte de cruz, gente, é porque a morte de cruz era a morte mais infâmia dos dias de Jesus. O Império Romano era universal, comandava o mundo. E quando ele queria condenar os maiores delinquentes da nação, os maiores bandidos da nação, as autoridades romanas condenavam esta pessoa para morrer numa cruz. E aí Paulo cita isso como se essa frase estivesse sublinhada. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele está querendo dizer: olha, Jesus não morreu uma morte decente. Você poderia me perguntar: mas existe morte decente? Sim. Todos os homens são pecadores, eles morrem. Mas uma morte decente é quando alguém morre buscando recursos da medicina, procurando salvar-se a si mesmo. Quando tem um conjunto de seres humanos, seus entes queridos, seus parentes, tentando salvar sua vida, e ele morre lutando por sua dignidade. Ou ele morre na sua cama. Ele morre uma morte decente. Mas morrer pendurado numa cruz, ao meio de dois ladrões, era para o mundo vê-lo como chefe de uma quadrilha de ladrões.
Jesus era um homem inocente. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o servo de Javé. Jesus estava entre os analistas de Javé. Mas o mundo não via Jesus assim. Mas Deus estava olhando para a humildade de Jesus. O Pai estava vendo seu Filho, que também é Deus, numa situação difícil, sendo visto pela humanidade pecadora como um dos entes mais repugnantes, quando estava sendo pendurado numa cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. É interessante isso, né? Deus o exaltou soberanamente. Paulo está dizendo, Deus olhou para Jesus e o exaltou. E deu a ele um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. A palavra Jesus é Jeoshua. Javé salva. Deus está salvando. E a expressão Deus está salvando, Jeoshua, é o Senhor. E mais, a continuação do verso diz que o nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome. O maior nome do universo. A maior autoridade do universo. Estava em forma humana. Não estava sendo visível aos olhos humanos. Mas diante da divindade universal, Jesus recebe do Pai este nome Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quando eu estudei esse tema, eu tive dificuldade de entender essa expressão, debaixo da terra. Porque ele diz aqui que todos os que têm joelho, todas as criaturas do universo têm joelhos. Porque ele diz os joelhos dos que estão nos céus, quer dizer, seres celestiais, seres angelicais, hostes celestes, um por um de vocês, um dia vão estar ajoelhados diante deste nome, diante deste personagem chamado Jesus. Joelhos que estão nos céus. Depois ele diz dos que estão na terra. Está fazendo menção a nós. Todos nós. Todos os seres humanos que nasceram neste planeta. Um dia estarão ajoelhados diante de Jesus. Depois ele diz, e os que estão debaixo da terra. E a expressão debaixo da terra quer dizer que Deus vai chamar todos aqueles que foram sepultados, quer sejam salvos, quer sejam perdidos. Porque no limiar da história da raça humana, milhares de seres humanos desceram à tumba fria, pensando que não existe um Deus que vai chamá-lo a atenção por suas transgressões. Até hoje, milhares de pessoas imaginam que Deus não existe e que eles descendo a cova, descendo ao Sheol,
não serão mais chamados no julgamento. Mas Deus está dizendo aí que aqueles que estão debaixo da terra, aqueles que foram sepultados, Deus há de chamá-los do pó da terra, e eles vão estar ajoelhados diante de Jesus. De vez em quando, ao ler esse texto, eu imagino o inimigo de Deus, Satanás, ajoelhado ou ajoelhando-se diante do seu grande inimigo chamado Jesus. Eu imagino. Eu acho que a coisa mais ridícula para o ser vivente seria ele ter que ajoelhar-se e reconhecer o seu inimigo como o seu superior. Você já imaginou você ter que se ajoelhar diante de uma pessoa que você odeia, que você tem nojo, que você não quer vê-la, mas por alguma circunstância você vai ter que se ajoelhar e dizer: você sempre foi meu inimigo, mas agora eu digo que você é meu dono. Faça de mim o que você achar por bem fazer. Estou em tuas mãos. Ninguém gostaria de passar por esse momento, mas Satanás e os seus anjos passarão por esse momento. Um dia eu estarei lá, ajoelhado diante de Jesus. Você também vai estar. Os que desceram a sepultura vão estar. Satanás vai estar. Seres celestiais estarão. Mas e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os seres que desse órgão chamado língua, de todos os idiomas da terra, estarão fazendo mover seus lábios para dizer, para afirmar que Jesus é o Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono. Jesus é o dono do universo. É o dono de todos. Mas queremos apresentar um verso interessante na continuação deste tema. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por que diz isso? Porque no verso anterior, do versículo 11, o São João diz que Jesus veio para o que era seu. O que era seu era o povo israelita. Mas os seus não o receberam. Aí João afirma: mas todos, está envolvendo todos os seres humanos do planeta. Todos, quando receberem a Jesus como Salvador, Deus vai dar para essa pessoa o poder de ser feita, talvez a sua Bíblia diga de ser chamado de Filho de Deus. Se você estiver raciocinando este texto, você vai descobrir uma coisa interessante. A Bíblia está dizendo que cada pessoa que acreditar em Jesus e aceitar Jesus como Salvador, Deus vai dar para essa pessoa o poder dela ser chamada de filha de Deus.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Deus criou o homem, Deus não criou um filho. Quando Deus criou Eva, Ele não criou uma filha. Deus não criou os seres humanos como filhos. Gente, Deus criou criaturas. Somos criaturas de Deus. E agora Deus está dando um privilégio para a criatura se tornar filha de Deus quando ela aceita Jesus como Salvador. Se vocês raciocinarem um pouquinho mais ouvindo esse tema, você vai lembrar de um texto que está em João 3,16, que diz que Deus enviou o seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único. Espera aí. Se Jesus é o Filho único de Deus, o restante dos seres humanos são o quê? Criatura. Observe isso, gente. Criatura. Jesus é o Filho único de Deus. E nós, os seres humanos, somos apenas criaturas humanas. Um outro verso para você combinar com esse. Quando Jesus manda os discípulos visitar o mundo inteiro para pregar o Evangelho do Reino, você não encontra nenhuma passagem quando fala desta ordem de Jesus, falando ir e pregar o Evangelho aos filhos de Deus. Só diz assim: ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Estão entendendo isso? Nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Jesus é filho legítimo de Deus na teologia bíblica. E nós somos criaturas. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão cheio de amor, de compaixão e de tolerância para com a raça humana, que Ele dá para a raça humana o privilégio de fazer dessas criaturas filhas de Deus. Vamos ver o texto. Romanos capítulo 8, versículo 15. Um pouquinho para frente da sua Bíblia. Romanos 8, versículo 15. Nós encontramos o complemento dessa mensagem, dizendo assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba é uma expressão no grego que quer dizer papaizinho. Quando uma criança se sente amada, querida do pai, ele usa essa expressão, papaizinho. Isso indica que a criança tem uma extrema confiança no pai, se sente querida, se sente filha. E agora, Paulo está afirmando nesse texto, quando ele escreve aos Romanos, que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, não vamos receber um espírito de escravidão. Essa expressão espírito de escravidão quer dizer, você não vai receber espíritos empregados no sentido de qualidade. Você não vai receber uma qualidade de legalismo. Você não vai ser um legalista para ficar querendo ver tudo perfeito, tudo correto, com os pingos nos is. Você não vai ser um filho
que vai fazer tudo, que vai amar a Deus por obrigação. Você vai amar a Deus de maneira espontânea, mesmo que você erre, porque a vida do ser humano é como aquele que está escorregando no tobogã. Quando ele pensa que está subindo, ele está descendo. Ele pensa que está subindo, ele está descendo. E Deus nos segura pela mão e nos vê assim. Aí Deus vai considerar isso. Já que você aceitou Jesus como Salvador, você recebe o privilégio de ser chamado filho de Deus. Fique tranquilo, porque Deus conhece todo o seu coração. Deus conhece o que você é capaz. Procure manter uma comunhão com Deus, uma comunhão íntima, como um filho pode ter com seu pai. Água, paizinho, papaizinho. Mas encontramos também aqui a expressão adoção de filhos. Agora nós somos filhos de Deus de que forma? Adotivo. Um dia desse eu estava explicando isso a uma criança de 7 anos. Disse: seu Andrade, aí nós somos filho adotado. Falei: muito bem, criança. Deu para entender isso? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Deus nos tira da qualidade de criatura para sermos filhos adotivos de Deus. Deus nos adota. Ele dá para nós o seu nome. Ele passa para nós sua graça, seu amor, seus cuidados paternais. Aí vamos viver como filhos de Deus. Deu para entender isso? Um dia desse, uma senhora ficou muito incomodada quando apresentamos esse tema. E depois que eu fui embora, aquela senhora comentou com o marido, dizendo: não gostei nada do que esse velho falou. Ele disse que eu sou criatura. Aí eu fiquei sabendo, né? Aí fui reparar isso. Fui procurar fazer ela compreender. Porque eu usei essa expressão e eu quero usar aqui. Nós somos acostumados a olhar para uma procissão que passa, um desfile que passa, uma multidão que passa. E nós chamamos essa multidão de filhos de Deus. Na realidade bíblica, essa multidão que passa não são filhos de Deus. É uma multidão de criaturas. Ao meio dessa multidão pode existir filhos de Deus. Mas aquele que não aceita Jesus como Salvador, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, é apenas criatura. Aquela senhora se ofendeu, porque ela achava que ela era criatura. Não era criatura. Ela é filha de Deus. É um orgulho que nós temos, né? Dizer: nós somos, eu sou filho de Deus. Mas hoje ela já entende, já conversamos, e ela compreendeu. Eu estou dizendo isso porque talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, e eu sei que você deve ter sentido um choque de saber que se você não aceitou Jesus como Salvador, você é uma pessoa.
uma criatura. Mas Deus está convidando você a se tornar filho de Deus. Deus quer adotar você para poder te chamar de filho e você poder chamá-lo de Abba, papaizinho. Um outro texto ainda dá tempo. 1 João capítulo 5, um pouquinho para frente, ao desfolhar sua Bíblia, você vai encontrar 1 João capítulo 5. Versículo 18 em diante. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Está dizendo, sabemos, porque João estava fazendo menção ao grupo de cristãos do qual ele pertencia, e que todos eles sabiam que toda pessoa que era nascida de Deus não podia viver pecando. Quando fala nascido de Deus, está dizendo, ele havia nascido como criatura, depois Deus deu a ele um novo nascimento através da conversão. E depois da conversão, Deus considera essa pessoa como nascido de novo, como gerado de novo. E se a sua Bíblia for atualizada no Brasil, ela faz menção de que Jesus, que é o verdadeiro gerado de Deus, conserva-se a si mesmo, conserva aqueles que acreditam em Jesus, os nascidos de novo. Jesus é o responsável pelo recém-convertido, pela criancinha espiritual, e conserva esta pessoa, e o maligno não vai tocar nesta pessoa. Eu acho isso bastante interessante. O maligno não lhe toca. Se alguém que se sente convertido, se sente uma nova criatura, algum momento perceber que o demônio, o diabo o está dominando, está lhe tocando, é porque de alguma forma você está falhando. Porque a promessa de Deus é esta: o maligno não lhe toca. Às vezes, numa aula bíblica, eu faço essa citação. Uma mãe ama muito seu filho, e Deus diz que Ele ama-nos como uma mãe ama seu filho. E às vezes eu digo isso. Eu falo para alguma mãe: nós podemos sermos amigos, bons amigos, muito amigos, mas até o momento em que eu não ferir o seu filho. Um dia eu falei para uma senhora: o que a senhora acha disso? Ela disse: seu Andrade, isso é verdade. Se o senhor mexer com meu filho, eu viro uma fera. Falei: está vendo? Pois é assim que Deus se sente quando o maligno quer tocar em você. Ela deu um sorriso largo e disse: que coisa legal, aleluia.
É isso. Deus ama seus filhos. E se o maligno vier tocar no Filho de Deus, Deus vai usar essa expressão que nós usamos às vezes. Para você tocar no meu filho, ferir o meu filho, primeiro você vai ter que passar por cima do meu cadáver. Não é assim que nós falamos? É assim que nós agimos. E Deus age assim também. Se você for o Filho de Deus, um homem íntegro, uma mulher responsável, um jovem, uma criança, que mantém uma comunhão íntima com Deus, Deus vai cuidar de você como uma mãe cuida de uma criança recém-nascida. Sabemos que somos de Deus. Olha que texto difícil de se aceitar, mas é a palavra de Deus. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Você tem coragem de dizer isso? Eu tenho dificuldade de dizer isso. Eu não tenho coragem de dizer isso. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, e aqueles outros lá estão no maligno, são do diabo. Eu não tenho coragem de prestar assim. Mas São João prestou. Ele disse a mim: sabemos que somos de Deus. As pessoas que aceitam Jesus como Salvador são filhos de Deus. Aqueles que não aceitam Jesus como Salvador não são filhos de Deus e estão no maligno. É difícil dizer isso, mas Jesus afirmou isso também no Evangelho de Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Não existe meio termo, meio quase servo de Deus, quase servo do diabo. Não existe isso. Sim, sim, não, não. Às vezes a palavra de Deus nos traz uma mensagem pesada, mas é a verdade de Deus. Nós estamos falando sobre Jesus como exemplo de humildade, e nós temos que ter humildade suficiente para aceitar aquilo que Deus diz para nós. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Sabemos que o Messias já nasceu. O Messias esteve entre nós. O Filho de Deus. E nos deu entendimento. Jesus nos evangelizou através de sua palavra. Jesus nos tornou sábios na sua palavra, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Aí ele termina dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Para São João, Jesus é Deus. Verdadeiro Deus. Alguém que tem vida em si mesmo. E de uma forma carinhosa, ele termina o seu livro dizendo assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E na minha Bíblia ele afirma: amém, assim seja, estou de acordo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso quer dizer o quê? Ele está querendo assim: eu amo vocês como se fossem meus filhos, porque vocês são filhos de Deus. Mas tome cuidado com os ídolos. A partir do momento que você colocar alguém no lugar de Jesus, esse alguém está sendo um ídolo. Se você colocar um santo no lugar de Jesus, aquele santo é para você um ídolo.
Você colocar um jogador de futebol no lugar de Jesus, aquele jogador de futebol está sendo um ídolo para você. Se você colocar qualquer coisa no lugar de Deus e dizer que adora essa coisa é um ídolo para você. Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Fora de Jesus, tudo é ídolo. E a Bíblia afirma que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Muito obrigado por ter paciência de nos ouvir. E vamos pensar daqui para frente. Será que eu sou simplesmente uma criatura, imagem e semelhança de Deus? Ou eu sou muito mais diante de Deus? Sou filho de Deus, herdeiro de todas as promessas que um pai de amor oferece ao filho.